Boa noite, nossos amigos e companheiros de estudos do Espiritismo. Hoje voltamos a apresentar o programa Espírita Encontro com o Espiritismo, que é uma produção, como sabemos, da Associação Espírita Adolfo Bezerra de Menezes, aqui da cidade de Limoeiro, Pernambuco. Hoje, que é dia 18 de janeiro de 2021. E gostaríamos de, inicialmente, apresentar mais uma vez e convidar os interessados para lerem esta revista, que é da instituição, que está no Facebook do redator Severino Barbosa, no Facebook. E na próxima semana poderá ser encontrado também no Instagram para leitura. Nós vemos aqui a revistinha que tem 10 anos de publicação. Está aqui. Apenas para convite aos assistentes, e os assuntos são estes aqui, apresentando os personagens do Espiritismo, assuntos como a reencarnação, a lei do karma, ou a lei de ação e de reação, a lei das provas, das expiações e também outros assuntos mais variados que a revista apresenta para os interessados. E você pode também consultar, estudar, ler o Jornal Espírita, que é da mesma instituição. Jornal Espírita Allan Kardec, que está sendo mais espaçado na publicação devido às gráficas e o problema também da coronavírus. Mas aqui está o jornal para que todos os companheiros possam ler o jornal, como a revista Jornal Espírita Allan Kardec, e poderá também ler este jornal e a revista Nascer de Novo e Nova Era no Facebook do redator Severino Barbosa. Apenas para informação e também a sugestão de convite para os estudos do Espiritismo. E voltamos a reiniciar o nosso trabalho, inicialmente lendo aqui um pequeno texto que é no livro de autoajuda, que se chama o livreto Depressão, Tragédia do Homem Moderno. Mas a depressão, ela vem desde o começo da humanidade, como nós sabemos, só que ela vem mudando de nome. Antigamente era hipocondria e outros nomes de nome. Mas o nome atual, dado pela medicina, é depressão, que é uma manifestação de transtorno na alma. E mostrando aqui também nesta pequena obra que a depressão não é uma doença do cérebro, não é uma doença do corpo, não é uma enfermidade orgânica, é uma doença da alma, do espírito. E o remédio, o medicamento aplicado, deve ser aplicado na origem do mal, da depressão, na alma, do espírito. Entre esse medicamento, a fé, o estudo do Evangelho,
a reforma, a mudança e, acima de tudo, o trabalho do bem. Quem trabalha com amor, com caridade, em favor dos semelhantes, está vacinado contra as depressões. Entre elas, reconhece-se à luz do Espiritismo que algumas já vêm de outras encarnações. O espírito renasce, reencarna, herdando dele próprio esse estado de espírito, que aqui na Terra chamam de depressão, que reflete uma tristeza profunda, um isolamento do mundo, uma angústia, uma amargura profunda e prolongada. São os sinais da depressão. Mas não são gerados pelo cérebro, que o cérebro é apenas o instrumento da alma. A alma doente de depressão manda a mensagem para o cérebro, e o cérebro, então, reduz a produção de 3 substâncias que, no entendimento da psicologia, da medicina material, não é? Essas 3 substâncias, elas são as responsáveis pelo bom humor ou pelo mau humor da criatura. Mas a causa vem do espírito que está triste, melancólico, manda mensagem para o cérebro. E o cérebro, depois que recebe a mensagem, ele altera a produção da serotonina, da dopamina e da noradrenalina, entre outras. Mas essas são as 3 principais substâncias responsáveis pelo humor da criatura. Mas essa produção é o efeito, não é a causa. A causa está no espírito. Logo que o espírito, pela fé, pela mudança do panorama psicológico, psíquico, pela mudança dentro da sua fé, que ele volta a se tornar, a recuperar a sua saúde ou a sua sanidade psíquica ou mental, e volta a ser uma pessoa normal, o espírito, a alma, manda a mensagem de que está bem, está equilibrado, está alegre, satisfeito com a vida. Aí a mensagem vai para o cérebro. O cérebro, então, passa a produzir normalmente a noradrenalina, a dopamina e a dopamina, a noradrenalina e a serotonina, essas 3 substâncias. Então, por aí se vê que aí é o efeito, mas a causa é na alma que estava doente, na alma que estava triste, melancólica, e a depressão, de uma forma geral, ela sempre surge por uma perda. Perda material, perda da saúde, perda pela velhice, perda pelo desprezo recebido pela família, quando se trata de idosos, perda de bens materiais, perda de entes queridos. A depressão surge desses tipos de perdas. Mas quando a criatura sabe administrar as perdas, não é? Administrar com base nos estudos dos evangelhos, com base na sua fé, aí administra bem. E a depressão apenas ela bota a cara, a face, mas ela volta, porque existe uma base para combatê-la. E de maneira que a melhor forma de curar a depressão, que seja esta causa de perda, outros tipos de problema que já vem de outras encarnações, às vezes, gerando a depressão, que a depressão muitas vezes vem de outras encarnações, o estudo do Evangelho, a renovação da mente, do espírito,
a fé no poder superior, que é Deus, aí são os fatores, as armas que nós teremos em mãos, não é? Para substituir, combater e substituir esta depressão, que puxa a ansiedade melancólica, clínica, doentia e outros ramos de doença nervosa. Tudo está nas nossas mãos. E então, dentro deste raciocínio que o Espiritismo, dentro do Evangelho, nos apresenta, nós vamos fazer uma leitura que acreditamos que seja uma grande ajuda para aqueles que estão passando por esse problema. Vamos ver. Use o bom senso, é o que diz aqui um pequeno texto. Use o bom senso, que é uma terapia de apoio para os casos de depressão. Ora, em suas orações, não peça a Deus para retirar os seus problemas. Talvez você não saiba o que você pede. Quem sabe se a continuidade dos problemas não é o remédio apropriado para curar suas mazelas morais, alguns problemas, não é? Será que ele não vem para acordar em nós outros níveis de verdades, não é? E também para fortalecer a nossa fé, a nossa conjuntura ou a nossa estrutura psíquico-moral? Será que o problema não vem para isto? É preciso também sabermos aproveitar. E demais, e reforçar sua alma para enfrentar provas mais difíceis? Será que os problemas não vêm para nos fortalecer a fé e nos preparar ao mesmo tempo para enfrentar outros problemas mais difíceis que virão pela frente? Acima de tudo, devemos considerar que todo mundo tem problemas, uns mais graves, outros mais leves, não é? Mas todo mundo tem problema aqui na Terra. Agora, o problema é não é o problema em si, é você ou nós estarmos preparados de espírito, não é? Para enfrentar determinados problemas, que só a fé nos trará esse reforço espiritual. Mas é para aprendermos a administrar a vida, mesmo porque, na luz do Espiritismo, a vida aqui na Terra é um permanente desafio, desde o nascimento até a morte. É um desafio. E quem não passa por esse desafio? Todos. Nasceu, tem que passar pelos desafios da vida, para fortalecer o espírito, a alma, e nós progredirmos, porque é para isto que nós estamos aqui na Terra. E ele continua no seu pequeno texto. O melhor que você faz, não é aguçar sua visão para outra face da questão. Visão material, não. A visão espiritual. A visão que se chama em Evangelho, em doutrina espírita, visão, compreensão. Visão, entendimento, não é? Visão das coisas espirituais, do lado espiritual da vida, isso é a visão que Jesus ensina no Evangelho, essa visão, que ele diz, apenas abrindo um pequeno parêntese, para um aditivo a essa explicação, Jesus diz no Evangelho: se os vossos olhos forem bons, todo o teu espírito viverá em luz. Mas se os teus olhos forem maus, todo o teu espírito viverá nas trevas. Que olhos são esses? Esses olhos materiais? Não. Que Jesus, tudo que falou,
tem um sentido moral e espiritual e não material. Ele se servia do material para chegarmos ao espiritual, como bom educador. Então a visão a que ele se refere é a visão compreensão da vida, compreensão dos seres, compreensão do que estão passando, compreensão do mundo, dos seres, das pessoas, não é? A nossa visão, a nossa compreensão deve ser dentro deste princípio cristão. Mas se na nossa visão for má, não é isso? Que visão? Que visão é ser má? É fazermos mau julgamento das criaturas, mau julgamento das pessoas, a maledicência, que também faz parte desta visão que Jesus diz. Então, quem é habituado, tem este hábito de ter essa visão, não é? De má compreensão das criaturas, do mundo, mau julgamento do mundo, que chama-se o olho, né? O que a gente está julgando, aí a nossa alma viverá permanentemente na escuridão, nas trevas. Chama-se as montanhas internas, interiores da nossa alma, que cria todo tipo de dificuldade, obstáculo, e aí que nós nos tornaremos inimigos de nós mesmos, porque os nossos inimigos estão dentro de nós. É isso que a mensagem está dizendo aqui. E termina. Será que seu espírito não permanece verde e precisa amadurecer com os problemas da vida? É isso que ele nos diz. Com os problemas da vida. É isso que o nosso companheiro está nos esclarecendo aqui. E de maneira que hoje nós chegamos ao término do nosso programa, que é um programa breve, e voltaremos com outros assuntos mais atualizados no próximo programa, Encontro com o Espiritismo. E o tema de hoje foi use o bom senso, não é? E continue em suas orações. Muita paz para todos.